Leviatã. Poderias tu fisgar com anzol o Leviatã? Jó 41:1. A pergunta não é retórica. É um desafio lançado pelo próprio Deus. Leviatã é uma criatura mitológica nascida da imaginação humana. É um testemunho vivo de que o caos primordial jamais foi domesticado. Criado antes do homem existir, antes da ordem ter nome, antes da própria linguagem separar o céu das águas. Ele é descrito com escamas, tão justas que nem mesmo o ar consegue passar entre elas. Solta fumaça pelas narinas como uma fornalha acesa. Seus olhos brilham de forma intensa, como os primeiros raios da alvorada. E onde ele passa, as águas profundas fervem como num caldeirão infernal. O Leviatã não representa o mal teológico. Ele representa o que não pode e nunca poderá ser controlado, ou insondável, ou primitivo, ou irreversível. E Deus não o destrói. Deus o descreve com orgulho, como se dissesse: olhe para ele, tema e compreenda que há forças nesse mundo maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar. O horror do Leviatã está na verdade nua. Existem coisas que não foram criadas para você vencer, apenas para lembrá-lo do seu lugar. Bimut. Ele se alimenta de relva, mas pesa como uma cordilheira inteira. Bimut é uma das criaturas mais ignoradas das escrituras, e talvez por isso mesmo seja uma das mais assustadoras. Seu nome em hebraico significa besta suprema, o plural de majestade, e o singular de terror. E sua descrição em Jó 40 parece quase tranquila, quase pastoral, até você perceber o que está sendo dito. Ele se esconde nos juncos como algo pequeno, descansa entre os lírios de vale, mas seus ossos são como tubos de bronze forjados, e seu rabo se move como um cetro gigante varrendo tudo ao passar. Bimut é o poder oculto da terra, a matéria bruta que não pensa, apenas resiste, a montanha que não grita, mas esmaga sem perceber. Deus o apresenta a Jó representando que há coisas no mundo que não foram feitas para serem compreendidas, pois sua grandeza serve apenas para ser observada e temida. Abaddon. Apocalipse 9:11. E tinha sobre ele um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. Seu nome não é apenas um título honorífico, é uma sentença, uma condenação perpétua. Abaddon ou Apolion no grego, ambos significam a mesma coisa, o destruidor. Mas ele não destrói por maldade pessoal. Não há ódio, não há vingança. Ele destrói porque foi criado para isso. Essa é sua natureza, sua razão, seu propósito. Quando a quinta trombeta apocalíptica soa nos céus, as entranhas da terra se rompem como uma ferida infectada. E de dentro do poço, sem fundo, emergem seres que não deveriam ter forma, criaturas sem propósito aparente, exceto causar dor calculada. E o comandante líder desse exército do desespero é Abaddon. Ele é o guerreiro, o guardião do abismo, o regente da insanidade coletiva, aquele que reina não sobre territórios ou almas, mas sobre o desespero em sua forma mais pura. Sua presença é um lembrete perturbador. Até o reino celestial há portões que mantêm horrores trancados, e alguém guarda as chaves, e quando a hora chegar, ele vai usá-las. A serpente do Apocalipse. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, há uma mulher grávida, vestida de sol, clama em dores de parto, e diante dela se ergue um dragão, escarlate de forma descomunal, 7 cabeças coroadas, 10 chifres retorcidos. Ele se curva sobre ela, esperando devorar o fruto da promessa assim que nascer. Esse dragão não é apenas simbólico, ele é a encarnação da força predadora que permeia toda a criação desde o princípio. É Satanás. Sim. Mas não o demônio de chifres pontiagudos das gravuras medievais. É um eco primordial de Tiamat, o dragão babilônico do caos, da serpente de Ugarit, que devora as estrelas, do Leviatã retorcido que aguarda no fundo do mar. É o mal em seu estado mais bruto, anterior à moral, anterior ao seu próprio nome. Sua cauda gigantesca arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança na terra. Ele cospe torrentes de água para afundar os escolhidos de Deus e trava a guerra aberta contra tudo que carrega a centelha do divino. Essa serpente cósmica não é apenas uma entidade localizada, é uma fome metafísica, uma vontade de consumir que existe desde antes do tempo ter iniciado, e ela ainda não foi saciada. Os Néfilins. Naqueles dias haviam gigantes na terra. Gênesis 6:4. Mas eles não eram apenas grandes, eram aberrações ontológicas, filhos do impossível, do impensável. Os filhos de Deus, possivelmente anjos caídos, tomando para si
esposas humanas, e o resultado dessa união profana não é belo, não é divino, sim monstruoso. Os Nephilim são o produto do choque violento entre o eterno e o efêmero, seres que não pertencem a este plano de existência, mas que deixam pegadas indelegáveis nele. A Bíblia não os detalha intensivamente, talvez porque sua própria memória seja uma cicatriz na história da criação. A Terra precisou ser lavada com um dilúvio global para apagar suas pegadas, para limpar o DNA corrompido e para recomeçar. Mas há ecos nele em todas as mitologias humanas. Os titãs gregos, os juntos nórdicos, os gigantes de Canaã, deuses caídos que se tornaram monstros. Eles são o lembrete sombrio de que até o céu, até a perfeição angelical, pode errar, e quando erra, o mundo sangra. As 4 bestas de Daniel. Daniel 7. O profeta em transe febril contempla o grande mar, símbolo do caos primordial, sendo agitado pelos 4 ventos dos céus, e daquelas águas turbulentas emergem 4 bestas. A primeira, um leão com asas de águia, majestoso, imperial, mas despedaçado, suas asas são arrancadas. A segunda, um urso erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes, faminto, insaciável, sempre devorando. A terceira, um leopardo ágil com 4 cabeças e 4 asas, rápido demais para ser detido, múltiplo demais para ser compreendido. E a quarta é a mais terrível de todas, uma criatura sem nome, sem paralelo, sem forma definida, dentes de ferro que trituram nações inteiras, 10 chifres que dominam a terra e os olhos humanos que julgam com frieza absoluta. Essas bestas representam impérios históricos, mas também representam arquétipos eternos. São a encarnação do poder quando ele se corrompe, o governo que se transforma em um predador do homem que se julga divino e por isso se torna um monstro. A última besta, a sem nome, ela não tem forma porque o pior dos horrores é aquele que não conseguimos descrever, e segundo o profeta Daniel, ela ainda está por vir. Lúcifer. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho de Alva. Isaías 14:12. Lúcifer não nasceu mal. Ele era a definição viva da perfeição, o mais belo entre todos os anjos, a estrela da alva que anuncia o amanhecer, o portador da luz divina, cheio de sabedoria, coberto de esplendor. Mas foi exatamente essa beleza que selou sua condenação. Ele não queria aniquilar Deus, não buscava destruir a criação. Ele queria algo muito pior, substituir o Criador. Sua queda não foi uma batalha épica de espadas flamejantes, foi um grito de rebeldia cósmica, o primeiro não pronunciado contra o absoluto. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele caiu, arrastou consigo 1/3 das hordas celestiais. Anjos se tornaram demônios por lealdade ao portador da luz. Lúcifer é o reflexo eterno da vaidade suprema, do desejo ardente de ser maior que a própria origem, de brilhar mais intensamente do que a própria fonte de luz. Seu castigo, queimar para sempre, consumido pelo fogo da própria ambição. O horror de Lúcifer não está no que ele se tornou, mas no que ele era e acabou jogando fora. Os gafanhotos do abismo. Apocalipse 9. O céu se rasga como um pano velho, e o poço do abismo é aberto por uma chave entregue a um anjo caído. Dele não sobem chamas infernais, não sai enxofre ardente, sai fumaças negras, e de dentro da fumaça, gafanhotos. Mas eles não são insetos comuns. Possuem rostos humanos que expressam inteligência maliciosa, cabelos longos e esvoaçantes como os de mulheres, dentes afiados como de leões, prontos para dilacerar, couraças de ferro que os tornam invencíveis, asas que soam como carruagens de guerra em plena carga, e os ferrões curtos de escorpiões nas caudas. Eles recebem uma ordem divina, atacar apenas aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Isso por exatos 5 meses. Mas eles não podem matar, apenas torturar, e a dor que infligem é tão insuportável que os homens buscarão a morte desesperadamente. Mas ela fugirá deles, e esses seres são como um vírus espiritual do desespero. São programados para poder quebrar o espírito humano peça por peça. Eles são o aviso final de que no fim dos tempos o sofrimento será organizado. Terá estratégia, terá um rosto, terá um rei e ordem. E esse rei, Abaddon, o anjo do abismo, esperando sua hora de abrir o portão.